A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor, os irmãos que nos assistem pela Web TV. Eu gostaria de pedir que os irmãos se colocassem de pé, somente por um minuto, por favor. Para que, em reverência à palavra do Senhor, eu quero orar por vocês. Amém? Curvem suas cabeças, fechem seus olhos. Senhor Deus, colocamos diante da Tua presença, meu Pai, já em agradecimento, meu Senhor, por este culto, por esta tarde, Senhor, por podermos estar na Tua casa, Senhor. É um privilégio, é uma honra para um filho Teu estar diante do Senhor, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar fortemente com a Tua presença, que o Senhor, meu Pai, venha operar hoje na Tua casa milagres, Senhor. Milagre, Senhor Deus, não existe tamanho. Um milagre pode ser pequeno para um, mas para outro é muito grande, Senhor. E o Senhor sabe a necessidade de cada um que está aqui diante do Senhor, meu Pai. Sonda-nos, Senhor. Sonda o coração de cada um, o pensamento, meu Pai. Vai libertando, Senhor, vai curando. Aqueles que estão aqui diante do Teu altar buscando por alguém. Aqueles que estão aqui em agradecimento, meu Pai. Aqueles que estão em petições, meu Pai. Que o Senhor a receba em nome do Senhor Jesus. Quebra, Senhor, toda a barreira espiritual. Quebra todo enlace que Satanás vem colocar, Senhor. Que todo espírito de divisão caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer a obra, a mudar a vida deste povo, Senhor. Clamamos por mudança, meu Pai, e declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar, que eu seja um canal de bênção nas mãos do Senhor, meu Pai, e que o seu povo esteja de coração aberto para que receba a Tua palavra, Senhor, que é o que melhor nós temos a receber, tudo o que provém do céu, Senhor. Eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar, e eu convido a abrirem vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. É uma passagem muito conhecida, mas o Senhor tem algo a tratar diferente com cada um de nós, porque, como sabemos, a palavra do Senhor ela é viva, e a cada instante ela trata de uma forma. E eu creio, porque eu busquei no Senhor, eu tinha uma outra mensagem, e o Senhor mudou, falou: não, meu filho, você vai pregar esta mensagem. E eu creio que o Senhor vai tratar fortemente com todos nós hoje. Amém? Todos encontraram? João 5. Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. João, Novo Testamento, é o Evangelho de João. Todos encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1: Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão, e enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a cama e partiu. E aquele dia era sábado. 10. Então os judeus disseram: Aquele que tinha sido curado, é sábado, não é até lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não pequeis mais, para que te não se suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus
que Jesus era o que o curara. Amém? Esse texto é básico, nós sabemos da cura, onde o Senhor atuou na vida dele. Mas o que ele tem de trazer de mensagem para nós nos dias atuais? Olhando no versículo 1, Jesus estava vindo de uma festa. Há estudiosos que dizem que essa festa era a festa do Purim, que era instituída pelos judeus para celebrar o livramento dos judeus exilados na Pérsia. E o Senhor no versículo diz: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Betesda, o poço, em algumas traduções pode ser chamado de Betsaída, Betesata, Bezete. Ele significa o que esse poço? Casa de misericórdia, ou em algumas traduções, casa da graça. Um ato curioso, para que sabemos, tudo aquilo que é passagem bíblica, existe uma comprovação arqueológica. E eu estava estudando que em 1888, as escavações encontraram exatamente num bairro em Jerusalém chamado Bezeta, que é uma das traduções do nome de Betesda. Então comprova-se a existência desse poço, que alguns dizem que não existe, que isso é coisa, que existe uma série de linhas que tratam, querendo desmentir a Bíblia. É uma das artimanhas do inimigo. E a própria arqueologia comprova a existência desse poço. Há linhas e pensamentos contrários, mas a palavra do Senhor é verdadeira e fiel, e nós sabemos que ela é verdadeira. Versículo 3: nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Amados, hoje em dia na nossa casa, na igreja do Senhor, quantos esperam por um milagre? Quantos que oram, pedem e a resposta não chega? Nós estamos associando aos enfermos, mas hoje pessoas que não estão enfermas vêm à casa do Senhor. Quem que não precisa de um milagre hoje? Quem precisa, levanta a sua mão direita. Todos nós precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de uma cura, de uma libertação, de um renovo espiritual. Ou estamos aqui pedindo por alguém, por um ente querido, um vizinho, um parente, um chefe, seja para o que for. E ali estava reunido, ao lado do poço, uma grande multidão de pessoas necessitando de uma cura. E hoje, qual é a diferença com a igreja de hoje? Alguns chegam a chamar que a igreja do Senhor é um hospital. É um hospital espiritual. Podemos até entender que seja assim, porque nós sabemos que na nossa vida nós passamos por aflições. E quem que pode nos ajudar? Quem que é o médico dos médicos? Quem que é o médico espiritual? É somente nosso Senhor Jesus. Então há de convir que realmente também pode ser chamado de um hospital espiritual. E ali em Betesda, eles não conheciam o Messias, não existia o Messias ainda para o povo. Então eles eram curados nesse poço, conforme nós vamos ver. E todos se reuniam, conforme nós estamos hoje na casa do Senhor. Versículo 4: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitos acreditam, alguns estudiosos, que essa aí era uma água medicinal, como nós temos aqui em alguns locais em Minas, água ferrosa, que faz bem para a saúde, água não sei o que, com mais salinidade, que faz. Mas como é que poderia ser uma água, piscina medicinal, se aqui a palavra do Senhor nos diz que qualquer um que descia sarava de qualquer enfermidade que tivesse? Então qualquer problema de saúde se conseguia resolver. Havia uma bênção ali do Senhor. Se entrava um coxo, ele saía curado. Se entrava um tuberculoso, ele saía curado. Se entrava um leproso, ele saía curado. Imagine a disputa para entrar nesse poço. É como se nós tivéssemos hoje na igreja um que pudesse entrar por vez, sabendo que aqui há um milagre, a cura, e a porta abrisse uma vez por dia. Como é que ficava aquela situação daquele povo que estava lá fora? Como é que seria a nossa situação se o Senhor curasse? Imagine se fosse uma vez por mês. Já pensou? Como é que seria o desespero daqueles que não estariam sendo atendidos? Hoje, pela honra e glória do Senhor, Jesus cura todos, cura milhares ao mesmo tempo. Glórias a Deus, aleluia.
podemos receber o nosso milagre. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Amados, alguém já parou para meditar em cima desse versículo? O que é uma pessoa ficar enfermo durante 38 anos? Às vezes nós reclamamos que nós estamos com uma dor de cabeça que dura 10 minutos. Às vezes nós reclamamos que deu uma dor no braço, 2 dias depois. Você pode chegar a quebrar uma perna, em 60 dias sua perna foi reconstituída e você está andando. Agora, alguém consegue imaginar 38 anos enfermo? Uma pessoa está em busca, 38 anos, de uma cura. Alguém consegue ver a perseverança desse homem em estar ali na beira do poço, querendo a sua cura? E quantos desistem por 1 dia, 2 dias? Alguém que quer a sua cura, quer seu milagre, e não consegue esperar às vezes nem 1 semana, quer de imediato. Imagine o sofrimento desse homem, a cada dia, a cada estação do ano, ali naquele poço, porque tudo indica, na palavra do Senhor, que ele morava ali na beira do poço. Imagine a vida que ele tinha, debaixo de chuva, debaixo de um sol escaldante, debaixo de frio. Como era a situação desse homem, e ele ali persistindo, esperando a sua cura. É algo que nós temos que meditar profundamente, quando nós passamos por uma tribulação na nossa vida, e nós não sabemos esperar, porque o Senhor diz que aguarde em mim, e nós não sabemos esperar nem a hora do tempo do Senhor, a hora que é chegada. Nós sabemos que o Senhor Jesus só vai mandar para nós a nossa bênção na hora certa, porque Ele sabe que, dependendo da pessoa, se Ele mandar na hora errada, vai estragar a pessoa se afoga na bênção. E esse homem ali, 38 anos, eu quero frisar bem, 38 anos, gente, não é 1 dia, 1 semana, não é 6 meses. Verifique a situação que você passou por uma necessidade maior na tua vida, independente da idade de cada um. Quanto tempo você teve e você reclamou? Não estou aqui para acusar, apontar o dedo, mas estou aqui para que cada um comece a refletir na tua vida. Porque só de você estar aqui, significa que você tem saúde, significa que o Senhor o permitiu que você esteja aqui. Você tem condições de vir à casa do Senhor, você tem condições de vir aqui para se alegrar. Aqui você recebe o seu refrigério, aqui ninguém sai da mesma forma que entrou. E estamos reclamando: Senhor, não consigo um emprego, mas não falta o que comer dentro de casa, porque o Senhor diz na palavra dele que nunca deixará um justo passar fome. Você tem saúde e está reclamando. Nessas horas começamos a murmurar. Então, quando nós vamos murmurar, o que nós devemos lembrar dessa passagem? João 5,5. 38 anos de sofrimento, e sem saber se ele conseguiria ter cura. Imagine quantas vezes este homem desejou morrer. O que passaria na cabeça dele com todo esse tempo? O que ele projetava para a vida dele? Mas ele persistiu ali na beira do poço. Ele persistiu. Por ele ficar 38 anos, gente, tinha algum motivo para ele estar ali e permanecer. Amém? Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Amados, vejam bem Jesus. Jesus primeiro, ele não veio para aquela festa. Jesus já veio ali para curar. Então Jesus já veio para chegar com um milagre. Mas vocês notam que Jesus fazer uma pergunta dessa para o enfermo: queres ficar são? Amados, vamos se colocar na situação dele. Imagine 38 anos, será que Jesus precisava fazer essa pergunta para ele? Se alguém está passando por uma tribulação, passando por algum problema, fazendo a sua petição ao Senhor, pedindo por um milagre, Jesus agora na sua presença fala assim:
que queres? E o que aconteceu com esse homem? Ele pediu o milagre? Ele pediu a cura? O que esse homem pediu? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Veja bem o desespero desse homem, dessa espera, de 38 anos doente. Perante ele estava com a bênção na frente dele. O que queres? Queres que eu te cure? E o que ele lembrou nessa hora? O que ele apontou? Olha a falha, como nós humanos somos falhos. E perante a Jesus, quem não gostaria de estar perante Jesus homem, na sua frente, poder falar, escutar Jesus? E ele tinha o Messias de frente a ele, e o Messias perguntou: queres ficar são? E ele apontou o problema: não tem ninguém que me desça. Quantos colocam barreiras na hora que o Senhor está para entregar a tua bênção? O Senhor está ali na porta da tua casa batendo, e você fecha a porta. Quando você está passando por uma tribulação, a coisa que nós queremos é que o Senhor venha resolver o nosso problema. Quando nós estamos com uma angústia, quando nós estamos querendo uma cura, nós pedimos por esse momento: o Senhor me cura, me dá um milagre. Você quer ser impactado, você quer ter um encontro com o Senhor está diante do enfermo, e ele não pede pela cura dele. Mas o Senhor já sabia, porque nós estamos falando do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não escolheu ele por acaso, porque diz a palavra do Senhor que era uma multidão de enfermos. Então já existia um objetivo muito grande na cura desse homem. E é onde nós devemos refletir nessa palavra. A palavra diz aqui: multidão, e um foi escolhido. E podemos ver que o Senhor Jesus curou somente ele, e depois o Senhor saiu, se retirou. E nesta hora, meus amigos, que você está nessa situação, como esse enfermo, que precisava que alguém o carregasse para ele ser abençoado. Sabe o que nós vamos chegar? Aonde estão os nossos amigos? Muitas pessoas, quando estão na bênção, estão rodeadas de amigos, né, entre aspas. Nós achamos que temos amizades. Muitos largam os caminhos do Senhor devido a uma amizade. Não vou dizer que a amizade é uma má influência, mas acaba sendo influenciado também. Você quer saber, amados? Todos nós temos amigos. Mas você quer saber realmente, verdadeiramente, quem é teu amigo na hora que você precisa? Você quer saber? Existe um ditado popular. Você quer saber quantos amigos você tem? Faz uma festa. Dá uma festa. Você vai conseguir quantificar a quantidade de amigos. Mas agora você quer saber quantos amigos verdadeiros você tem? Fica doente e perde tudo, suas posses. Aí você vai ver quantos amigos você tem. E eu fico imaginando esse enfermo, o que ele clamava para pessoas que tinham condições de carregá-lo. Vamos fazer uma comparação. Nós sabemos que ele não andava. Alguém que poderia ter uma dor no braço, uma pessoa que tivesse algum machucado, que poderia ter colocado ele no poço, e não apareceu ninguém durante 38 anos. Ninguém olhou para ele. Ninguém estava obedecendo ao segundo maior mandamento do Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo. Imagine a agonia deste homem. O que ele sentia cada vez que eu imagino ele implorando para alguém descer. Vinha um e descia na sua frente. Quantos que para pegar uma bênção, amigos, nos atropelariam, nos passariam a perna? Quantos casos nós escutamos? Há uma correlação muito grande com o enfermo do poço. É onde nós temos que analisar com quem nós andamos, quem que você coloca dentro da tua casa, quem são as companhias que andam com os teus filhos, com as suas filhas, com os seus irmãos.
Nós temos que entender que, em primeiro lugar, o primeiro e o único melhor amigo que nós temos é o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. É nele que nós confiamos, porque na hora do desespero, na hora que nós precisamos, nós temos certeza absoluta: eis-me aqui, meu filho, eu tiro você da onde você estiver. E muitos de nós esquecemos, muitos são largados. No caso do enfermo, ele foi deixado, ele já estava numa situação que ninguém mais queria te ajudar, mas o Rei dos Exércitos estava lá. Ele apareceu depois de 38 anos para estender a mão a este homem. Amém, amados? Qual é a correlação que foi relatado esses 38 anos dessa enfermidade? Agora nós vamos começar a entender por que Jesus escolheu esse homem. Agora o Senhor começa a nos informar. 38 anos. Abram lá em Deuteronômio 2:4. Perdão, Deuteronômio 2:14. Porque nós sempre ensinamos aqui na casa do Senhor que tudo aquilo que era do Antigo Testamento era a preparação do que viria no Novo Testamento com a vinda do Messias. E lá em Deuteronômio há uma correlação com esse enfermo, onde nós podemos ler. Todos encontraram Deuteronômio 2:14? A palavra do Senhor nos diz: e os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor Jesus lhe jurara. Olha a correlação, esses 38 anos de sofrimento desse enfermo está correlacionado aos 38 anos que o povo ficou vagando pelo deserto. O Senhor ele já estava nos mostrando, o Senhor Jesus, o preço que estavam se pagando, o preço que se paga pelo pecado, o preço que se paga por ser desobediente. O Senhor estava numa forma dele começar a mostrar para os religiosos da época que o Senhor estava cumprindo a palavra e que estavam cometendo o mesmo erro da época de Moisés. Voltaram a cometer o mesmo erro. Os 38 anos mostrava que a situação do povo judeu, na visão espiritual, eram pessoas impotentes e que aguardavam algo acontecer. O povo que estava no deserto não aguardava algo, ficaram rodando e nada acontecia, ficavam murmurando, reclamando, e isso já era a preparação. Nesta época de Jesus, o povo já estava perdido aguardando algo, só que eles não sabiam ainda que era a vinda do Messias. Amém? Voltando lá para João 5. Então, o enfermo, no versículo 7, comenta: Senhor, não tem ninguém que me leve até a fonte. E no versículo 8 o Senhor vem e nos diz: Jesus disse-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda. Oh, glória a Deus. O Senhor fala para você agora: meu filho, toma aqui o teu milagre, recebe aquilo que você precisa, receba o seu milagre agora, eu te entrego tudo aquilo que você pede. O Senhor entra com a provisão na tua casa agora, Ele entra na tua vida com tudo aquilo que você veio buscar. O Senhor te entrega, e vejam só, o Senhor nem o tocou. O poder da palavra do Senhor, Ele curou, Ele fez um milagre pelo poder da palavra. O Senhor simplesmente falou: levanta-te, pega a tua cama e anda. Oh, glória a Deus. Olha o milagre na tua vida. Se põe diante de Jesus, que Jesus vai fazer aquilo que você precisa. Jesus vai fazer a sua petição, porque o Senhor conhecia o coração desse homem, e Ele entrega o milagre nesta hora e cura o enfermo. Mas acontecem as consequências. Tudo nessas horas tem as consequências. Até quando nós recebemos o nosso milagre,
E o que aconteceu com o povo religioso? Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama? O que o Senhor quer nos dizer agora? Quantos incrédulos que não aceitam o milagre de Deus? Quantos que não enxergam quando Deus faz um milagre na nossa vida? Aí entra os amigos. Você já recebeu uma benção, Senhor, apareceu um dinheiro na minha conta. Aí já vem aquele filhotinho de fariseu: apareceu nada, é alguém que depositou errado. É um descrente, é um incrédulo que não crê que o Senhor mandou essa provisão, que o Senhor mandou um servo dele: deposita a conta na conta daquele meu filho que ele está precisando. Você é curado de uma dor de cabeça. Vem um incrédulo: imagina, isso aí foi a aspirina que você tomou. Você é curado, você pode estar em coma. Um pastor vai lá no hospital orar, a pessoa retorna do coma. Imagina, isso aí foi a medicação que o médico deu. Esses são os incrédulos, são os religiosos. Vejam bem que os religiosos dessa época, aqueles que julgaram a Jesus, eles não viram o milagre. Eles ficaram vendo o que? A lei. Eles ficaram vendo a cama, que era o leito que ele carregou. Mas ninguém viu a Jesus Cristo operando o milagre. Esses são os filhotes de fariseu, os que se levantam contra quando tomamos um milagre. Mas aquele que é ungido do Senhor, ele sabe, quando ele vê um testemunho, ele glorifica o nome do Senhor, e ele toma posse porque ele também vai receber o mesmo milagre. Glória a Deus, aleluia. E era contra a lei de Moisés, mas o Senhor ali já estava formando o quê? A aliança. Era a nova aliança. Desde o dia que Jesus nasceu, ele já estava fazendo a nova aliança. E as pessoas ainda, os religiosos, estavam na lei. Mas a lei não existe mais, a lei mosaica. Existe lei quando Deus está perante nós. Ali era Jesus Cristo, o Messias. E queriam falar em lei para Deus. E muitos vêm apontar o dedo: isso não pode, isso não pode. Julgam. Ali estavam julgando, achando brechas naquilo que Jesus tinha feito. E quantos nos criticam? Quantos são contra o corpo de Cristo? Quantos são contra a igreja? Quantos que veem um milagre e conseguem achar desculpas esfarrapadas para ir contra o Senhor? Quantos lutam contra as bênçãos do Senhor na nossa vida? E é isso que estava acontecendo. Amados, alguém consegue ver uma pessoa 38 anos estirada num chão, que ali 38 anos, toda a população que passava por ali sabia que aquele homem, ele não podia andar, e verificam ele andando, foram perguntar: o que você está carregando? Misericórdia. É quando você recebe uma bênção do Senhor, e você que conseguiu comprar seu primeiro carro, aí vem um filhotinho de fariseu, né? Ele não vê a bênção que o Senhor deu para você. Nossa, mas não podia ser um mais novo? Amados. Ao invés de ele ficar feliz por você, por ele ser um cristão, ele está unido. Glórias a Deus, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Que o Senhor venha te dar um outro mais novo. Você conseguiu comprar a tua casa, que o Senhor te dê uma casa muito melhor. Se você tem um emprego, que o Senhor providencie um emprego melhor para você. Mas não, foram ver o que? Ele estava carregando a cama dele. Mas hoje é sábado. E o principal, que era o milagre, ninguém enxergou. Estavam o que? Buscando falhas no Senhor Jesus para acusá-lo. E hoje nós não vemos nada parecido contra a igreja de Cristo. Procuram-se de tudo. Programas de televisão se levantam contra a igreja. Críticas em cima de críticas. Quando ocorre a marcha para Jesus em São Paulo, ao invés de falar que foi uma benção, que foi 5 milhões de pessoas, qual que é a notícia? 500 mil pessoas atrapalharam o trânsito em São Paulo. Esses aí são os religiosos, são os fariseus, aqueles que se levantam contra Cristo.
Critica-se pastor daqui, critica pastor dali, critica-se a igreja, critica irmãos. Se você vai fazer uma oração na casa do irmão, você é criticado. Se você ora e aquele momento não é a pessoa de receber a sua bênção, tá vendo? Pastorzinho de nada. Ninguém enxerga ao Senhor Jesus. Não estão dando mais valor à palavra de Deus. Não estão dando mais valor aos homens de Deus. Agora imagina aquela época que não deram valor ao Senhor Jesus. Misericórdia desse povo. É onde nós temos que sempre lembrar. E Jesus veio para quê? Ele veio para fazer uma cura. Só que Isaías já tinha profetizado lá, acho que há quase 400 anos atrás, que a vinda do Messias, ele iria fazer isto. Ele ia curar enfermos, ele ia curar coxos, ele ia curar muitos. Vamos ver? Lá em Isaías 35. Isaías 35 no Antigo Testamento, a partir do versículo 3. É interessante sempre nós estarmos vendo quando Jesus cumpre as profecias, porque isso aí simplesmente vai nos renovar, vai mostrar quão maravilhoso é o nosso Deus, como Ele é poderoso. Amém? Isaías 35, 3 diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, glórias a Deus, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermos. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor já estava fazendo o seu terceiro milagre. O Senhor Jesus já estava curando. Ele começou o que a curar? Um coxo, que ele não podia andar. É a profecia sendo cumprida nesse momento. O Senhor Jesus já no seu terceiro milagre, porque ele vem anunciar logo depois, em seguida, que ele vinha fazer a palavra se cumprindo conforme o profeta Isaías havia dito. Amém? Glória a Deus, aleluia. E no versículo 10: então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar a cama? E ele lhes respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Veja como ele se referencia. Apesar de ele ter recebido um milagre, ele não reconheceu o Messias, ele não reconheceu a Jesus. Acontece hoje em dia. Alguém recebe uma cura, é o Senhor operando um milagre na tua vida. Você vem à igreja do Senhor, você vem aqui, você se prostra, você pede. Só que você vai no médico, toma um remédio, não foi Jesus, foi o remédio. Amados, nós temos que saber que nós temos sempre que fazer duas coisas. A primeira coisa é confiar no Senhor, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a segunda coisa, nós temos que fazer aquilo que é possível para nós, e deixar o impossível para o Senhor Jesus. Então, quando nós estamos enfermos, quando nós estamos passando por uma situação, nós temos que ir ao médico, nós temos que buscar a medicina, mas ao mesmo tempo buscar no Senhor. Porque se você vai fazer uma cirurgia, você vai clamar ao Senhor, porque vai ser Jesus que vai estar ali na mão do bisturi do médico. É o Senhor que vai estar ali. É o Senhor que capacitou aquele médico para esta cura. É o Senhor que vai não deixar nada te acontecer. Porque nós escutamos que dentro de hospitais acontecem 1000 coisas. Você não pode pegar uma infecção hospitalar. Você pode correr alguns problemas dentro dentro do centro cirúrgico. Mas quando você tem Jesus ao teu lado, problema nenhum vai acontecer. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? E nós temos que lembrar disso. Que quando o Senhor está na frente, não tem para ninguém. Amados, nós nascemos para ser cabeça, nós não nascemos para ser cauda. Aqueles que seguem ao Senhor não são derrotados. Nós passamos por provas, mas nós passamos por prova para ter a vitória. É esse o Deus que eu sirvo.
A cada prova que você passa, Senhor, eu estou passando por uma prova, mas eu estou contigo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor está me defendendo. Então eu sei que a vitória vai chegar. Não existe derrota para um cristão. A derrota existe para os fracassados, aqueles que não têm Cristo. Para eles sim, porque eles têm uma vitória momentânea. Mas aquele que Jesus te dá, ninguém pode tirar. Amém? E no versículo, e o que fora curado, não sabia quem era, porque a Jesus havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Qual foi a razão que o Senhor Jesus saiu? Amados, vocês imaginem só, na beira de um poço, aonde tinha cura, Jesus vem e ele faz um milagre. Você imagina o alvoroço que ia dar. Se alguém descobrisse, Jesus está ali em pessoa, dentro da redenção plena, e a cada um que ele tocar, o milagre acontece. Não vai ter espaço nessa cidade. Amém? E imagine lá em Jerusalém, o povo cansado, o povo sendo judiado, o povo sendo oprimido. Ali só tinha uma multidão de enfermos. O Senhor só veio para nos dar um recado naquela multidão. Por isso ele escolheu somente aquele homem, porque ele já sabia que ali iriam se levantar contra ele. E para nos deixar essa mensagem. Amém? Vejam, no versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não pequeis mais, para que não suceda alguma coisa pior. Oh, glória a Deus. Onde Jesus foi encontrar com ele? No templo. Glórias a Deus. O que esse homem foi fazer? Quando aquele homem ficou sabendo que ele foi curado, quando aquele homem sentiu que havia um poder grandioso na vida dele, aonde ele foi agradecer? No templo. E ali ele teve um encontro aonde Jesus se revelou a ele: você está curado. E ele veio fazer o que no templo do Senhor? Ele veio agradecer. Quantos de nós recebemos uma bênção e se afoga nessa bênção? Quantos que querem o Deus da bênção, mas não querem, quantos querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção? E abandonam o Senhor. Quantos vêm na casa do Senhor numa condição muito difícil, mas passando por uma situação complicada, vem aqui, se prostra, ajoelha, não perde um culto, está em todas as orações, clamando, pedindo, recebe a bênção e nunca mais lembra do Senhor Jesus. Mas este homem não. Aonde ele foi imediatamente encontrar com Jesus? Dentro do templo. Ele foi agradecer ao Senhor pela bênção alcançada na vida dele. E que não foi um milagre tão simples. Jesus não tirou uma dorzinha da ponta do dedo. Tirou uma enfermidade de 38 anos de sofrimento. Eu creio que esse homem deve ter agradecido a Jesus até o último suspiro de vida dele. Eu creio que se eu estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo, na situação que ele se encontrava. Então, o que nós não devemos esquecer, de sempre estarmos na presença do Senhor, seja na hora de maior dificuldade, seja na maior de tribulação, mas se lembrar do Senhor na hora da festa. Que essa festa, quando você receber a tua bênção, você vai compartilhar com Jesus. A tua alegria está sendo realizada porque assim o Senhor quis, porque a alegria foi Ele que te deu, e o Senhor se alegra. Nós vemos muitas pessoas virem fazer petições dentro da casa do Senhor, mas nós também vemos muitas pessoas vir só para agradecer. Quantas pessoas, às vezes nós estamos orando aqui, os pastores, diante do altar, pessoas vêm: eu quero agradecer a graça encontrada, eu quero agradecer ao milagre. Hoje eu vim na casa do Senhor, não vim nem para receber palavra, hoje eu vim somente louvar e agradecer ao Senhor Jesus. É maravilhoso quando nós escutamos alguém falar isso, porque todos nós devemos ser desta forma. Nós devemos pedir ao Senhor, que o Senhor escuta. O Senhor é misericordioso. O Senhor, se você pedir com fé, se você está na presença dEle, Ele vai escutar a tua oração e vai te conceder tudo o que pedes, porque assim Jesus nos falou.
mas nós não devemos esquecer de agradecer. Quantos falham em não agradecer ao Senhor? Eu pergunto a todos, ninguém precisa levantar a mão, ninguém precisa se manifestar. Quantos que tiram um dia por semana, por mês, não sei, somente para chegar, Senhor, hoje eu vou orar só em agradecimento pelo que o Senhor faz? Ou se inicia a tua oração fazendo um agradecimento ao Senhor, louvando a Ele? Eu já falei outro dia numa pregação, eu vi um estudo sobre o tipo de oração, a forma que é feita uma oração do povo de Deus, e disseram o seguinte, que a oração é composta em duas partes: a parte de louvor e agradecimento e a parte de petições, onde nós pedimos ao Senhor. E foi constatado nessa pesquisa que 5% do tempo gasto é em adoração e agradecimento ao Senhor, e 95% da oração é só pedindo. Gente, é muito triste isso, mas pela glória do Senhor Jesus, pela misericórdia do nosso Pai, Ele entende. Mas nós temos que fazer diferente. O que o Senhor nos espera seria 95% de adoração a Ele e 5% de petições. Nós temos que pedir realmente, nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar por um vizinho, nós temos que orar por um parente, nós temos que pedir para o Senhor, para Ele entrar com provisão. Realmente nós temos. Mas em primeiro lugar, qual que é o primeiro mandamento do Senhor? Adorarás ao teu Deus. Então o Senhor quer adoração todos os dias. E eu espero que os amados não esqueçam, quando vocês for se prostrar, quando você for fazer a sua oração, lembre o que o pastor Fernando está falando. Agradeça ao Senhor, louve ao Senhor, porque o Senhor se agrada. Não é porque eu estou dizendo, mas sim porque o nosso Senhor se agrada nesse momento. Nunca esqueçam de se agradecer naqueles dias mais felizes da sua vida. Quando você receber uma bênção, caia próximo no chão e agradeça ao Senhor. Muitos chegam a cair por falta de agradecimento, por falta de esquecer ao Senhor. Mas nós temos que ter a mesma vontade de orar quando você está pedindo algo, implorando, na mesma forma de fazer o agradecimento ao Senhor. Eu vejo esse homem, quem não gostaria de estar com ele? Primeiro recebe uma bênção, recebe um milagre com o Senhor Jesus, pessoalmente, e depois vai ao templo agradecer, e quem está lá? Agradece diretamente a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem que não gostaria de estar nessa hora de agradecimento e ter o Senhor Jesus presente? Nós sabemos que Ele está aqui, mas eu estou falando presente de forma física. Nós sabemos a mesma coisa. Quem que não gostaria de escutar, assim, com os nossos ouvidos humanos, a voz de Jesus falando? Oh, glória a Deus. O Senhor fala conosco, em forma de pensamento, através da palavra, mas essa forma humana, quão maravilhoso que deve ter sido esse homem ter escutado o Senhor. Mas o Senhor nos adverte. O que Ele fala aqui? Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já está são. O Senhor confirmou o seu milagre. Não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que o Senhor Jesus está querendo nos dizer nessa hora? Amados, muitos recebem o milagre, mas receber o milagre não significa que você está salvo. O Senhor opera milagres onde Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. Mas se você receber um milagre, é isso que eu estou querendo dizer, mantenha-se na presença do Senhor. Porque Ele está dizendo aqui: não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então aqui é uma advertência que Ele dá. O que Ele diz? Você estava assim por algum pecado, alguma coisa aconteceu, que a Bíblia não explica. Mas aqui serve para nós entendermos o que acontecia. Significa que toda aquela multidão que estava lá, enferma, estava pecando por algum motivo. E o Senhor falou assim: eu curo todos, eu livro vocês do pecado. O Senhor já estava dizendo o que Ele iria fazer por nós. Mas o que Ele fala? Não pequeis mais. Então nós temos que nos atentar, para que nós não voltemos à vida passada. Nós não deixemos nos levar. Não deixe Satanás colocar uma semente na sua mente. Não deixe ser atingido uma seta. E como é que você consegue evitar isso, pastor? Oração. Presença na casa do Senhor.
buscando o Senhor, buscando intimidade com o Senhor, que nenhum mal vai te acontecer. Nenhum mal vai te acontecer na tua vida. Amém? O louvor pode se preparar. E versículo 15: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O que é mais um ensinamento do Senhor quando ele fala nesse versículo? Que ele anunciou que Jesus o curara. Testificar ao Senhor, testemunhar ao Senhor. Ele é um testemunho vivo. Muitas pessoas não entendem. Eu recebi meu milagre, por que eu vou lá na igreja falar? Por que eu vou escrever lá para o apóstolo me chamar lá com o microfone, eu ficar morrendo de vergonha? Você teve vergonha na hora que você recebeu o seu milagre, quando você pediu para Jesus? Isso eu te pergunto. Muitos disseram que já foram abençoados. Mas alguém tem vergonha de Jesus? Alguém tem vergonha de falar, foi meu Jesus que me curou? Glórias a Deus. E é isso que o Senhor está nos falando. Testemunhar, testificar que Jesus é o nosso Deus, testificar que Ele é o soberano, que Ele pode todas as coisas. Por isso nós damos testemunho, porque o testemunho serve para edificar a fé, é para fortalecer o próximo. Porque quando eu vejo alguém aqui recebendo um milagre, eu tomo posse. O milagre é dele, mas eu tomo porque eu quero o meu também. E isso vai nos fortificar. Porque se todos receberem um milagre e ninguém se manifestar, como é que você vai mostrar que o Deus é o Deus da sua vida? É a forma do Senhor operar. Quantos têm vergonha de estar lá na rua e dizer que é crente? Quantos, hoje em dia? Muitos têm vergonha de dar a paz ao Senhor na rua. Isso aí você está negando a Cristo. Aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Mas esqueceram, Deus está vendo. Ah, pastor Fernando, eu já te cumprimentei na rua e você não deu a paz ao Senhor. Pode ter acontecido, porque eu também não sei, eu não reconheço todo mundo. Vocês nos conhecem. O apóstolo já falou isso também, que já aconteceu isso com ele. Todos que vêm aqui, frequentam quantas pessoas durante a semana que nos conhecem, mas nós não conseguimos gravar. Só que eu só dou a paz do Senhor para um cristão. Não se deve dar a paz do Senhor para qualquer um. Amados, é a pura verdade. E muitos têm vergonha de dar a paz do Senhor. Nos reconhecem na rua. Quantos já me cumprimentaram, pessoas que frequentam essa igreja? E aí, cara? Eu falo, e aí, paz do Senhor? Amados. Não neguem a Cristo. Não neguem a Cristo nunca. Isso que o Senhor nos chama. Ide pregar o Evangelho a todo ser e criatura. Essa não é a missão somente dos pastores. Essa é a missão de todos nós. O Senhor não fala na palavra dele, ide pregai, pastores, apóstolos, bispo. Ele fala, ide pregai, significa para todos. E uma forma de você testemunhar um milagre na tua vida é uma forma de pregação. Você falar, eu sou de Jesus, é uma forma de pregação. Você é crente? Sou crente, graças a Deus. Aqueles que nos rejeitam, que nós sabemos que rejeitam. Eu vim do mundo. Eu não era de Cristo. Hoje, quando eu passo na porta de um bar, muitos riem da minha cara. E eu peço para o Senhor misericórdia para essas vidas. Graças ao Senhor eu não estou mais ali dentro. Eu estou aqui fora. Quantos eu passo às vezes numa padaria? Vai uma cervejinha aí, Fernando? Eu falo, eu estou liberto. Eu não bebo mais. Que isso? Virou pastor? Graças a Deus virei. Muitos não sabem, né? Não tenho vergonha de falar. Mas muitos têm. Muitos se escondem. Ah, hoje eu não estou bebendo. Tem vontade de falar assim, eu sou liberto, eu não bebo. Nossa, você está trajado, você parece crente. Sou, graças a Deus. Muitos disfarçam. Amados, nunca neguem a Cristo. Lembre, Pedro negou Cristo por 3 vezes, Jesus ainda avisou, tu me negarás 3 vezes. Imagina, Senhor. E negou. Imagine o que Pedro sentiu naquele momento quando ele negou a Cristo por 3 vezes. Imagine Jesus perante você no tribunal, no dia do juízo, e ele perguntar para você, lembra aquele dia numa festa lá? Você me negou.
Só que você vai estar lá no céu perante Jesus. E o que você vai falar para ele? Sabe como é que é, Senhor? Aquele dia, né? Não dava para falar do Senhor. Misericórdia, né, povo de Deus? Tenha orgulho de ser cristão. Tenha orgulho, gente. Você é um escolhido do Senhor. Você é um selado do Senhor. Você não pode se pegar e se prender no tempo. Esse tempo pequeno que nós estamos passando. Nós temos que ver que nós estamos buscando pela eternidade. Eu sempre falo sua comparação, se alguns já escutaram, outros não, eu vou repetir. Imaginemos que o nosso espaço de vida, nós vivemos hoje máximo 80 anos em média, fosse um grão de areia. Esse tempo, medido num grão de areia, a nossa vida. A eternidade, imagine o deserto, quantos grãos de areia tem? Aquilo que nós estamos buscando. Só que nós temos duas eternidades, uma com Cristo e a outra com o inimigo. E nós é que decidimos para onde nós vamos passar. Ser crente, ser cristão não é careta. Ser crente é uma honra. Eu glorifico o Senhor todos os dias e pergunto, Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Quantas vezes eu já fugi de um casal abençoado, de uns amigos que eu tenho, que eu vi eles na rua, eles vinham caminhando, eu atravessava porque eles falavam de Jesus para mim, desse tal de Jesus. Eu falava, que esses caretas, esses crentes aí, né, Lu? Eles vinham me evangelizar. Eu fico, Senhor, por que não foi há muitos anos atrás, Senhor? Porque o Senhor tinha uma história. O Senhor tinha que fazer eu passar por muitas coisas na minha vida, minha esposa. Chegou a nossa vez. Então não desperdicem, amados. Porque aquele que não teve um encontro verdadeiro com o Senhor hoje vai ter. Eu creio. E vai ser agora. Aquele que precisa ser impactado pelo poder de Deus vai ser agora. Nós vamos clamar para o Senhor. Fiquem todos de pé. Aí ele vai começar a entoar um cântico. E eu pergunto: você crê que hoje o Senhor pode mudar a sua vida? Então hoje Ele vai fazer. Se você crê realmente, a hora que ela estiver entoando esse cântico, nós estivermos louvando, eu vou pedir para que todos fechem os olhos quando ela estiver louvando. E que cada um peça ao Senhor agora aquilo que Ele quer que mude na sua vida. Veja esse enfermo, 38 anos querendo essa mudança na vida dele, e você pode ter com muito menos tempo. Eu não sei o que cada um precisa que mude na tua vida, mas o Senhor sabe, e cada um vai apresentar agora ao Senhor. Louvem de coração, orem, peçam ao Senhor para mudar aquilo que você realmente precisa na tua vida, porque esse Senhor que eu vivo, esse Senhor Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas. Ele é o soberano. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode te libertar. Ele pode te curar. Ele pode fazer o que Ele quiser na tua vida. Nada é impossível. Fechem seus olhos, curvem tua cabeça e comecem a orar. Peçam para o Senhor aquilo que você quer que mude na tua vida. Quem te conhece diz só um milagre, dizem tantas coisas. As circunstâncias dizem impossíveis, amigos dizem que você falhou. Mas Deus está dizendo, eu posso tudo, se você crê que eu sou. Entregue-se verdadeiramente agora ao Senhor. Seu Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se for chorar, vai ter o teu consolo.
sigo no teu caminhar. E se tiver barreiras no caminho, a fé vai te dar asas para alcançar. Clamem agora. Santo, te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais você vai ser igual. Se o Espírito Santo te tocar, você será selado contra o mal. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, se você crê que pode haver uma mudança na sua vida, o Senhor já começou a trabalhar hoje. Amém? Amados, eu não tenho como terminar e não perguntar se há no nosso meio alguém que quer que a sua vida seja mudada. Aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e que quer aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu venho apresentar a vocês o Jesus, que Ele pode todas as coisas, que Ele pode o impossível na tua vida. Se há no nosso meio, eu peço que você levante a sua mão, você que queira conhecer esse Jesus. Alguém que queira se reconciliar com Jesus, levante a sua mão. Aquele que quer ter um encontro verdadeiro agora, essa é a tua hora. Se o Espírito Santo te tocou, agora é a tua vez. Dê um voto de ousadia, de coragem, para você ver o quão maravilhoso é esse Jesus que eu estou te apresentando. Amém? Todos aqui então já tiveram um encontro verdadeiro, glórias a Deus. Aplaudam ao Senhor verdadeiro.